Às vezes, o que mais dói não é o que ouvimos, mas o que deixamos de ouvir. A ausência de resposta, o eco de uma oração que parece perdida no ar, o silêncio de Deus. Você ora, clama, se entrega e nada muda. O céu parece fechado, a vida parada, o coração cansado. E vem aquela pergunta que ecoa dentro da alma: será que Deus ainda está me ouvindo? É difícil, eu sei, porque quando tudo está bem, é fácil acreditar. Mas quando o céu parece calado, quando a dor se prolonga, quando as respostas não vêm, é aí que a fé é provada. E no fundo, o que Deus está fazendo não é te ignorar, é te ensinar a ouvir o que não tem som, é te amadurecer na confiança, é te preparar para algo que ainda não cabe no teu agora. O silêncio de Deus nunca é descuido, é estratégia. É o intervalo entre o que você pediu e o que Ele prometeu. E nesse intervalo Ele trabalha, mesmo quando você não vê. Pense em uma semente. Quando é colocada na terra, ela desaparece. Aos olhos de quem planta, parece que morreu. Mas lá dentro, no escuro, algo está acontecendo. A casca se rompe, as raízes começam a crescer e tudo aquilo que um dia vai brotar começa invisível. O silêncio de Deus é como o subterrâneo da semente. É o lugar do invisível, o tempo do crescimento, a fase em que nada parece acontecer, mas é onde tudo começa a se formar. Deus trabalha no invisível. Ele molda corações, move circunstâncias, alinha tempos, e muitas vezes o que parece demora é apenas o tempo exato que a promessa precisa para amadurecer. Deus não é apressado, porque quem tem o controle do tempo não precisa correr. Ele sabe o momento certo de abrir portas, de curar feridas, de revelar propósitos. Mas enquanto isso não acontece, Ele nos ensina algo precioso: a confiar mesmo sem entender. A verdade é que a fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce no escuro, nas noites em que você ora e não sente nada, nos dias em que você busca e parece não encontrar, nas horas em que o silêncio de Deus te ensina que a presença dele não depende de palavras, mas de convicção. E talvez esse seja o ponto. Deus não fala o tempo todo, porque Ele quer que você aprenda a confiar no que já foi dito. Se Ele não falou de novo, é porque a última palavra ainda vale. O silêncio de Deus não é uma nova mensagem, é a confirmação da antiga. Ele está dizendo: continue, eu ainda estou aqui, a promessa continua de pé. Há momentos na vida em que o silêncio é o maior ato de amor de Deus. Porque se Ele te respondesse agora, talvez você não suportasse ouvir. Se Ele te desse o que você quer agora, talvez perdesse o que realmente precisa. E Deus ama tanto você que prefere te ver frustrado por um tempo do que te ver destruído por algo fora do tempo certo. O silêncio de Deus não é castigo, é proteção. É Ele te guardando de caminhos errados, de relacionamentos precipitados, de portas que brilham por fora, mas escondem armadilhas por dentro. É Ele te ensinando a esperar, não de braços cruzados, mas com o coração firme. Porque esperar em Deus não é ficar parado, é permanecer crendo, mesmo quando nada faz sentido. Às vezes, Deus se cala porque já te mostrou o que fazer, e agora é a tua vez de andar. É como o professor durante uma prova. Ele explica antes, orienta, prepara o aluno, mas quando o teste começa, o professor se cala. Não porque abandonou o aluno, mas porque chegou a hora de ver o quanto ele aprendeu. E talvez esse seja o teu momento de prova. Não uma prova para te punir, mas para te fortalecer. Porque toda fé que não é testada permanece fraca, mas a fé que passa pelo silêncio se torna inabalável. Deus quer te ensinar a permanecer, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender. Porque quem permanece no silêncio
é digno de ouvir o som do milagre depois. Você lembra de quando Jesus estava dormindo no barco e uma tempestade se levantou? Os discípulos ficaram desesperados. O mar rugia, o vento soprava e Jesus dormia. Eles o acordaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus se levantou e acalmou o mar. Mas antes do milagre, houve silêncio. Jesus não estava ausente, ele estava testando o coração deles, ensinando que a presença dele é suficiente, mesmo quando parece que ele dorme. Assim também é com você. Talvez Deus pareça calado, mas ele está no barco. E o barco que carrega Jesus nunca afunda. Pode balançar, pode entrar água, pode parecer perdido, mas não vai afundar. O silêncio não é sinal de abandono, é o ambiente onde o poder de Deus vai se revelar. Há um detalhe que muitos esquecem. O silêncio de Deus não é o mesmo que a ausência de Deus. Ele não precisa falar o tempo todo para estar presente. Às vezes, ele fala com gestos, com encontros inesperados, com portas que se fecham, com caminhos que se desviam. Ele fala através de um atraso, de um não, de um tempo de espera. E o Espírito Santo é especialista em traduzir silêncio em direção. Pode ser que hoje você esteja cansado, que já tenha chorado pedindo respostas, que se sinta esquecido. Mas quero te lembrar, Deus não te esqueceu. Ele está mais perto agora do que você imagina. Às vezes, ele se cala para te fazer parar, porque no barulho da vida você não o ouviria. Mas, no silêncio, o coração fica sensível, a alma escuta melhor, a fé se aprofunda. O silêncio é a oficina onde Deus molda guerreiros. É ali que ele tira o excesso, quebra o orgulho, fortalece a raiz. Ele não está te castigando, está te preparando. E quanto mais profunda a preparação, maior será o propósito. Não tenha medo do silêncio. Não fuja dele. Não interprete o silêncio de Deus como rejeição, mas como lapidação. Ele está lapidando o teu caráter, firmando a tua fé, amadurecendo o teu espírito, porque o milagre que ele vai te entregar precisa de alguém preparado para sustentá-lo. Sabe o que é bonito? O céu pode estar em silêncio, mas a palavra de Deus nunca cessa. Ela continua viva, continua ativa, continua sustentando o universo e a tua vida. Mesmo quando você não ouve, Deus continua falando através das circunstâncias, dos detalhes, do tempo. O tempo é a voz de Deus dizendo: ainda estou trabalhando. Cada segundo que passa é uma pincelada do Criador em uma obra que ainda não terminou. E um dia, quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Se ele tivesse falado antes, eu não teria aprendido a confiar. O silêncio é o berço da maturidade espiritual. É nele que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É nele que a oração deixa de ser pedido e se torna relacionamento. É nele que você descobre que Deus não precisa se justificar para ser bom. Deus é bom mesmo quando não fala. Deus é fiel mesmo quando não responde. Deus é presente mesmo quando parece distante. Porque o amor dele não depende de barulho, depende de promessa. E ele nunca volta atrás em sua palavra. A vida cristã é cheia de momentos em que você vai precisar caminhar com os olhos fechados, confiando apenas no som dos passos de Deus ao seu lado. E é no silêncio que esse som se torna mais nítido. Quando você para de tentar entender tudo, começa a perceber que Deus nunca deixou de agir. O problema é que muitas vezes queremos que Deus se mova no nosso ritmo, na nossa lógica, no nosso tempo. Mas Deus não é servo do nosso calendário. Ele é o Senhor do tempo. E tudo o que ele faz é perfeito no momento certo. O silêncio dele é o compasso que equilibra o teu coração. Porque se ele falasse o tempo todo, você não aprenderia a esperar. E se ele atendesse a todos os seus pedidos, talvez você nunca aprendesse a confiar. Então, quando parecer que Deus está calado, lembre-se, ele está escrevendo algo.
Pode ser que você ainda não veja, mas cada lágrima tua é tinta nas mãos dele. Ele transforma dor em direção, deserto em destino e silêncio em milagre. O silêncio de Deus não é um fim, é um meio. É a travessia entre o que você é e o que Ele quer que você se torne. E todo o processo de transformação exige um tempo de aparente solidão. Mas não há solidão quando Deus está. Mesmo calado, Ele te acompanha. Mesmo invisível, Ele te guia. Mesmo em silêncio, Ele te fala de amor. E um dia, quando Ele romper esse silêncio, e Ele vai romper, você vai entender que o que parecia demora era na verdade cuidado, que o que parecia ausência era presença em outro tom, e que o que parecia silêncio era a voz de Deus trabalhando dentro de você. Porque Deus trabalha assim, em silêncio, mas com propósito, em calma, mas com poder, em demora, mas com perfeição. Então, respira, descansa. O silêncio de Deus não é o fim da história, é o prenúncio de um novo começo. Quando Ele voltar a falar, tudo fará sentido. E você vai olhar para trás e agradecer por cada momento em que não ouviu nada, porque agora entende que, mesmo calado, Deus nunca parou de agir. E talvez seja isso que Ele quer te dizer hoje, mesmo sem palavras. Filho, filha, confia em mim. Quando eu silencio, eu estou trabalhando. E quando eu voltar a falar, será para te mostrar o que eu fiz enquanto você esperava. Se essa mensagem falou com você, guarde isso no coração. Deus nunca te esqueceu. O silêncio dele é o palco onde o milagre está sendo preparado. Então não desista. Continue crendo mesmo quando não houver som. Porque o céu pode estar em silêncio, mas o amor de Deus continua ecoando dentro de você. E quando chegar o tempo certo, esse silêncio vai se transformar em testemunho. Até lá, confie, porque mesmo quando Deus silencia, Ele está trabalhando.